O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e tudo que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Temei aquele que é capaz não só de matar o corpo, como também de provocar o inferno. Essa palavra é muito cruel, não é? Interessante porque o Evangelho não fala só da morte do corpo, mas fala também dessa figuração escatológica, isto é, do fim dos tempos, de que quando nós escolhemos a morte do corpo, é possível que também, dependendo do grau de consciência dessa escolha, né? Porque a gente sabe que o pecado, Deus é muito justo. Deus analisa o nosso pecado de acordo com a consciência que a gente tem dele. Por isso é tão perigoso caminhar na fé. Quanto mais consciente a gente tem do que é errado, do que é certo, maior será aquilo que Deus vai cobrar de nós. Não é o que fala aquele outro evangelho também, que a quem muito foi dado, muito será cobrado também. Será pedido. Quanto mais a gente cresce na consciência do que é certo, maior será a exigência de Deus na nossa vida. Por isso essa palavra nos apontando para algumas mortes do corpo que depois ainda serão cobradas de nós na eternidade, ou até gerarão um inferno como consequência. Que coisa terrível, gente. Que coisa terrível. Semana passada eu tive a oportunidade de estar em Brasília a convite da CNBB, para nós fazermos uma campanha de saúde, em parceria com o Ministério de Saúde. Sabe para quê? Para convencer os nossos jovens a fazerem o exame HIV. E conversando com a responsável pelo Ministério da Saúde, ela me dizia que é impressionante o número de pessoas contaminadas hoje que estão desenvolvendo a AIDS porque não sabem que são portadoras do vírus. Ter o vírus não é problema. Claro que você não vai querer ter, mas se você descobre que tem, você pode viver a sua vida inteira, não é, doutor? Pode viver a vida inteira, desde que você descubra isso no início e você se trate. Os tratamentos são eficazes, dão uma boa qualidade de vida.
Mas nós não estamos falando disso não. Nós estamos falando no contexto social do esquecimento da gravidade que é quando nós expomos o nosso corpo a um contexto de vida onde não existem regras, porque está assim hoje. As pessoas estão indispostas a terem regras. As pessoas não querem disciplina mais. As pessoas não querem nada que seja dificultoso. Por isso o vírus HIV está crescendo cada vez mais entre os nossos jovens, porque eles não estão dispostos a fazerem os sacrifícios que são necessários para a saúde do corpo. Aí gera um inferno que nós não podemos medir o quanto ele será grandioso na vida daquela pessoa, o quanto ele será grande na vida daquela pessoa. A sociedade, minha gente, está cada vez mais indisposta a viver as restrições que nos trazem saúde, saúde física, saúde espiritual. Você não precisa ir muito longe, basta você se aproximar dos motivos do seu coração e você vê que você já traz esse vírus da preguiça dentro de si também. Eu trago em mim, não tenho medo de responder, não tenho medo de me acusar aqui. Se eu não ponho o pé em cima dessa preguiça todos os dias, eu sempre quero o caminho mais fácil. Por que eu digo isso? Porque eu acho esse versículo pertinente demais para nós abrirmos um acampamento de família. Eu sei o tanto que você está tendo dificuldade de colocar regras na sua casa. Eu sei como está difícil nos dias de hoje você estabelecer limites para filhos dentro de casa. Eu sei como está doloroso para muitos pais e mães que talvez nem estejam aqui, mas estejam nos acompanhando em casa, quando estão percebendo não só a morte física de seus meninos e meninas, por causa de escolhas infelizes, por causa de droga, por causa de uma prostituição socializada, como eu gosto de dizer, porque foi o tempo que os meninos precisavam ir aos prostíbulos. Foi o tempo em que os homens precisavam sair das suas casas para as zonas boêmias. Como? Para que isso? Se hoje nós vivemos um total descrédito do corpo, se as pessoas, por causa de uma tal liberdade que nós agora estamos usando o tempo todo, a sociedade o tempo todo querendo ser livre, mas uma liberdade que custa a própria vida, que custa a própria dignidade. Eu sei como está penoso para pais e mães nos dias de hoje estabelecer os limites que nos educam. Porque, minha gente, não existe milagre na educação de um filho. Um filho, se você não estabelece o momento certo do limite, ele nunca vai entender o valor de uma regra. Ele nunca vai compreender o aspecto positivo de uma lei. As nossas leis sociais, para que servem? É para facilitar a vida. Nós estamos aqui no tempo de seca. Se o seu vizinho está lavando a calçada, é porque ele não tem o mínimo de compreensão de regras de civilidade. Um infeliz que passa e joga um fogo numa mata, como nós vimos aquele incêndio criminoso na região de Petrópolis hoje, e o fogo avançando na direção das casas, e o bombeiro dizendo, esse fogo foi criminoso, ele foi provocado. Um infeliz passa, descompromissado com o resto do mundo, ele põe fogo numa mata. Ou o seu vizinho, que tem preguiça de capinar o lote dele, põe o fogo e depois pede o controle daquele fogo, que vai avançando, que vai poluindo os nossos ares. Estou errado? Quem aqui vivencia a falta de civilidade no espaço onde vive? O mundo vai ficando insuportável quando não existe respeito à lei, minha gente. O mundo vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais desagradável, podemos dizer, quando nós não estabelecemos leis para nós, quando a gente se sente fora do contexto, quando a gente acha que nós não temos obrigação de obedecer. Muito mais quando nós perdemos os referenciais das leis que regem a nossa dignidade. A dignidade humana precisa ter leis.
se eu não valorizo o meu corpo do jeito certo, se eu não tenho a compreensão exata da minha sacralidade, eu jamais vou chegar ao conhecimento da minha dignidade. Eu vou passar a minha vida destruindo o meu corpo e preparando um inferno futuro. Por isso é tão difícil nos nossos dias nós plantarmos o cristianismo no coração dos nossos filhos, porque nós estamos indispostos à disciplina, e não existe a possibilidade de cristianismo sem disciplina, sem luta diária, sem labor cotidiano, onde você pisa a cabeça das suas mazelas, onde você pisa diariamente a cabeça dos seus defeitos. É aquilo que nós falávamos no início dessa missa. Eu vou ter que ficar de olho no relógio, que o nosso tempo é curtinho. Vocês me desculpem. É aquilo que eu falava no início da missa. Se você não particulariza a realidade, se você não pega a parte que lhe cabe nesse latifúndio, você jamais terá condições de transformar qualquer coisa que seja. Quando eu olho para o meu coração, eu tenho que ver a minha família inteira nele. Se eu não piso a cabeça dos meus defeitos diariamente, eu estou fragilizando a vida social dentro da minha casa. Eu estou fragilizando a minha experiência amorosa dentro da minha casa. Se eu não vivo a disciplina de ser pai, se eu não vivo a disciplina de ser mãe, porque isso é interessante a gente lembrar, pode parecer bobagem, mas a paternidade, a maternidade não se limitam a um exercício de biologia. Não é só trazer esse filho ao mundo, não. Quem dera fosse só isso. Paternidade, maternidade é você exercer diariamente a oportunidade de construir com este filho, com essa filha que você trouxe ao mundo, construir o vínculo que lhe faz reconhecer esse parentesco. Se você não esmaga diariamente os seus defeitos como pai, você está pecando contra a sua família. Se você não toma consciência diariamente dos seus excessos como mãe, se você não cristianiza essa experiência de colocar à luz do sagrado, de colocar debaixo dos olhos de Deus as suas atitudes como mãe, você corre o risco de prejudicar o crescimento de Deus na sua casa. Porque Deus cresce em nós, Deus cresce no nosso meio. É só a gente cultivar, é só cultivar as coisas boas, é só a gente retirar diariamente as sementes que nos matam. É só nós colhermos diariamente os frutos que são positivos, alimentarmos-nos deles, com eles, e não permitir que absolutamente nada que possa ser contrário à nossa casa continue crescendo no nosso meio como se fosse uma coisa natural. Por isso, tome posse de não permitir que as estruturas diabólicas que estão tão presentes na sociedade encontrem os canteiros da sua casa para lançar as suas sementes. Porque um pai e uma mãe que não são capazes de mandar na casa que construíram do jeito certo, na parceria exata que a educação nos ensina a ter, você não vai poder mandar em lugar nenhum. Aquele que não manda no próprio coração não tem condições de mandar em lugar nenhum. Aquele que não trabalha o seu próprio coração diariamente para exercer da melhor maneira o seu papel dentro de casa, ele não vai ter condições de dar testemunho de absolutamente nada por onde for. As nossas famílias precisam com urgência de pessoas que se disponham a lutar contra as suas mazelas. Se você veio com seu esposo, se você veio sozinho, se você veio sem seus pais, não tem problema. A parte da transformação é você. É no seu coração que Deus precisa plantar essa urgência. Você não tem o direito de negligenciar a oportunidade de tornar a sua casa melhor a partir do seu coração. Você não pode negligenciar a oportunidade de fazer o seu lar ser cristão a partir do seu coração. É assim que nós abrimos esse congresso.
esse acampamento. Serão dias de reflexão, serão dias de oração. Como que é o canto de entrada? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual que é a primeira palavra da música? Eu. Padre, meu marido está precisando muito de conversão. Eu sei que ele precisa. Mas antes de apontar para as necessidades da conversão dele, reconheça as suas. O mundo fica mais bonito quando a gente aponta o dedo primeiro para nós. Eu e minha casa. A gente tem que falar até mais alto, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, tome posse dessa parte. Deus vai transformar a sua casa, não é a partir do seu marido, não é a partir do seu filho. A conversão que a nossa casa precisa é o nosso coração. Quem é que precisa ser convertido lá em casa? Sou eu. Não abra mão dessa responsabilidade. E você não vai errar. Você não vai errar em assumir essa responsabilidade. Sabe por quê? Deus não desperdiça nenhum coração bem intencionado. Deus não desperdiça um coração contrito. Reconheça diariamente o que na sua casa pode ser melhor a partir de você. Pare de ficar dizendo o que o outro tem de fazer. Não. Quem precisa e pode mudar a sua casa é você. Quanto mais o seu coração for tocado pela ação dos céus, maior será a sua possibilidade de testemunhar que Deus fez bem a você. Naturalmente os outros vão querer este bem também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao... Só mais uma vez, bem bonito, falando bem alto. Eu casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.